Hoje em dia, as séries de TV viraram mó febre. E tem muita galera que assiste essas séries e prefere as de investigação criminal, que é mó da hora. Mas você já parou pra pensar quanta química e biologia estão envolvidas nesses processos que aparecem na série? A gente aqui do Revisão se amarra nessa série de investigação policial. E por isso, a gente pensou que nesse fim de ano ia ser muito da hora se a gente fizesse um vídeo explicando aqueles procedimentos que eles fazem no laboratório, hein? Então, a gente pensou em fazer da seguinte maneira. A gente passa uma cena para vocês verem sobre algum processo que eles usam na investigação criminal e depois explica toda a química e a biologia que tá por trás. Então, sem mais delongas, vamos começar logo esse vídeo. Primeira cena, aquela parada louca de tirar as digitais do nada. Parece até mágica, meu. O cara vai, pega o bagulho, passa um pozinho, põe uma fita lá e pronto. O digital tá pronta, já saiu aí do nada. Então, vamos entender com calma como que funciona essa bagaça. A técnica mais utilizada até hoje para descobrir uma digital e conseguir tirar ela é a do pó magnético. Essa técnica nasceu junto com o estudo das digitais, a papiloscopia. E isso remonta no século XIX, só que perdura até hoje. Meu, é a melhor técnica para você usar até hoje. Essa técnica é usada quando as digitais estão sob superfícies que permitem seu decalque. Ou seja, a superfície tem que ser lisa, não rugosa e não adsorvente, ou seja, ela não pode absorver nenhuma substância para não mudar o desenho da impressão digital. A técnica do pó vai levar em conta as características físicas e químicas do pó que está sendo usado, do aplicador do pó e principalmente no cuidado e na habilidade do perito que vai tirar isso, porque tem um problema. Se você fizer meio errado essa técnica, você perde a impressão digital. Além de usarem os pincéis, os peritos podem usar esse pó num tipo de aerossol ou ainda com um aparelho eletromagnético que vai fazer as partículas do pó aderirem a certas partes da digital. Lembra aquela parada que eu falei que a superfície não podia ser adsorvente? Então, vou explicar para vocês o que é ser adsorvente e o que é adsorção. A adsorção é um fenômeno caracterizado pela fixação de certas moléculas em um substrato, ou seja, é basicamente a interação que existe entre uma substância que está no ar e uma superfície e como que essa substância vai ficar presa na superfície. Outra coisa que é muito importante falar sobre essa técnica é que algumas substâncias vão aderir mais rápido à impressão digital e quando a digital é recente, a principal substância que fica adsorvida na superfície é a água. Vai ser na água que os compostos do pó vão aderir e vão formar a digital. À medida que o tempo passa, essa água vai evaporar e outras substâncias vão ficar absorvidas na superfície, como gorduras, como compostos oleosos, gordurosos ou sebáceos. Aí o pó vai aderir nessas substâncias. Essa interação do pó com essas substâncias que vão estar na superfície é de caráter elétrico e é das forças do tipo de Van der Waals, que são forças fracas intermoleculares, ou ligações de hidrogênio, que são mais fortes e que ocorrem quando as substâncias vão aderir às moléculas de água. Próxima cena é aquela do luminol, aquela parada que brilha no escuro. O luminol é uma substância usada pelos peritos policiais para detectar vestígios de sangue por uma reação chamada quimioluminescência. O que é esta parada aí? Quando o luminol entrar em contato com o sangue, vai rolar uma reação maluca que vai liberar energia. E essa energia vai ser liberada para o meio em forma de ondas eletromagnéticas no espectro de luz, ou seja, o bagulho vai brilhar. O luminol geralmente é um pó formado por átomos de hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio. Ele tem fórmula C8H7N3O2 e geralmente vai estar diluído em água oxigenada. Essa solução, quando borrifada num lugar que tem suspeita de sangue, vai reagir com o ferro presente na hemoglobina, que é um pigmento do sangue, e vai liberar uma luz de rosa a azul, que é possível de ser vista pelo perito. Agora vamos entender direitinho o processo pelo qual o perito dá a luz. Digo, faz o sangue acender. Vamos imaginar uma situação. O perito chega na cena do crime e não encontra nenhum vestígio de
sangue. Ele não consegue ver uma gotinha no lugar. Porém, mesmo depois de uma mega faxina, algumas moléculas de sangue vão ficar aderidas a fibras de um tapete. Aí, o que o perito vai fazer? Ele vai pegar esse bagulhinho, essa solução de luminol, e vai borrifar ele nos lugares que ele acha que pode ter sangue. Uma coisa legal de dizer é que esse procedimento com o luminol é a última coisa que um perito vai fazer na cena do crime, porque o luminol pode reagir com outras substâncias e destruir um monte de evidência do crime. Quando as gotas de luminol entrarem em contato com os átomos de ferro da hemoglobina, alguns átomos de nitrogênio e hidrogênio do luminol vão escapar, enquanto a solução vai receber os átomos de oxigênio que estão no sangue. Os elétrons dos átomos de oxigênio vão se agitar pela saída dos átomos de nitrogênio e oxigênio, e a energia liberada pela movimentação desses elétrons vai ser dissipada na forma de ondas eletromagnéticas no espectro de luz visível. Resumindo essa parada louca, se sua estrela não brilha, não vem apagar a minha. Se o bagulho brilha, o suspeito tá ferrado. Próxima cena é sobre entomologia forense, mas já fica ligado que a cena é meio nojenta, hein? Conservación. John. Paul. George. Ringo. Escarabajos. Entomologia forense é a aplicação dos estudos sobre insetos e artrópodes feitos pela biologia na investigação criminal. Ao longo de mais de 100 anos, a entomologia veio evoluindo muito em várias partes do planeta. E graças a um montão de cientistas que estudaram isso, hoje a gente tem um catálogo vasto de insetos e artrópodes para conseguir estudar isso. Os peritos forenses utilizam um modelo mega complexo e rígido para estudar a colonização cadavérica por meio de uma sucessão ecológica. Para isso, ele vai analisar uma série de ordens de insetos, quais possíveis insetos poderiam estar nesse corpo, ou seja, quais que se alimentam de cadáveres, e ele vai separar esses insetos em legiões, que é um termo utilizado para se referir aos insetos que vão estar presentes no corpo. Assim, de acordo com a larva do artrópode que estiver consumindo aquele corpo, ele vai poder ter pistas de quando e onde a vítima foi morta. Próximo footage é o da necrópsia. Se liga aí que esse também é um pouquinho nojento, hein? Olha, se a vítima tivesse estendido os braços assim, aí eu te mostro, me dá sua mão. E apertado o gatilho com os polegares, assim, o ferimento seria assim. O ferimento está muito grande. O tiro veio de uns 2 metros de distância. Parece que alguém ficou sobre ele. É um homicídio. A necrópsia é um exame feito no cadáver para a gente descobrir qual que foi a causa mortis, ou seja, do que a vítima morreu. Esse processo se trata de um monte de passos e procedimentos que você vai ter que fazer de forma hierarquizada e organizada para descobrir qual foi a causa. É o médico legista que vai fazer isso, geralmente no Instituto Médico Legal. A necrópsia é um procedimento muito utilizado quando a gente não sabe qual que foi a causa da morte da pessoa. E esse é o tipo legalmente utilizado para a gente ter uma certeza do que fez a pessoa morrer. Mas também as necrópsias são usadas para o estudo da medicina e para a formação de médicos e outros profissionais da saúde. É o juiz que vai decidir se a polícia vai ou não fazer uma necrópsia. A necrópsia leva em conta algumas modificações que o cadáver vai passar. Por exemplo, depois de algum tempo, o corpo fica rígido e aparecem algumas manchas na pele características de um corpo morto. Depois, vai ter a degradação de algumas substâncias como proteínas e carboidratos, e isso vai liberar gases no corpo, ou seja, ele vai ficar mais estufado. A próxima fase é a fase de coliquação. O que é essa parada? Ele já vai estar num estado mais avançado de decomposição, e algumas partes do corpo, geralmente as vísceras, vão começar a se liquefazer lá dentro e vai formar um líquido meio nojento. E por último passo é a esqueletização, ou seja, quando só fica o osso. Antes de abrirem um corpo para fazer a necrópsia, os investigadores policiais vão levantar uma série de informações para fazer um histórico da vítima, desde quando morreu até características específicas da família, como alguma doença genética, cor do cabelo, cor do olho, várias outras características. Geralmente são feitas 2 inspeções nesse processo. A inspeção externa, que vai fazer a medição, a pesagem do corpo, vai fazer um inventário das roupas, dos objetos que estavam junto com o cadáver, vai anotar a cor dos cabelos, o olho, o sexo, a idade e a etnia dele. E depois tem a inspeção interna, onde vão ser removidos órgãos pélvicos e abdominais, os que ficam
ficam na altura do peito e, em alguns casos mais extremos, removem também o cérebro da vítima. Após o exame de necrópsia, todos os órgãos são devolvidos para dentro do corpo. E a eficácia desse processo gira em torno de 70 a 85%, ou seja, ele é um processo bem confiável para uma investigação criminal. Próxima cena, a do exame toxicológico. Eu só preciso saber o que foi que derrubou o velho. Em 20 segundos, teremos a composição química até do átomo. O exame toxicológico serve para a gente conseguir descobrir quais substâncias estão no corpo de uma vítima. Nesse exame dá para a gente descobrir se houve consumo de drogas, se a vítima foi envenenada, qual foi o veneno, qual a concentração e até quando ela foi envenenada. Geralmente esses exames são feitos para acompanhar a evolução de usuários de droga ou também na investigação forense. Geralmente a gente utiliza fios de cabelo para fazer esse exame. Outros tipos de exames toxicológicos também usam a urina e o sangue. E aí vai depender muito da substância procurada. Por exemplo, se ela é uma substância hidrossolúvel, é mais fácil de você achar ela na urina. Já se ela é uma substância que se acumula no corpo, vai ser mais fácil de você achar ela num fio de cabelo. E se essa substância pode se armazenar em diversas partes do corpo, com certeza ela vai estar no sangue. Só que aí tem um problema. Tem alguns tipos de droga e substâncias que são metabolizados muito rápido pelo corpo. Por exemplo, o álcool. Se você não fizer os exames nas primeiras horas, ele vai ser inconclusivo, porque o corpo já vai ter metabolizado todo o álcool e você vai ter já expelido esse álcool para fora do seu corpo. Por exemplo, o exame toxicológico de urina vai poder detectar o uso de maconha se ele for feito até 20 dias depois do último uso. Se a droga utilizada for cocaína, por exemplo, esse tempo de espera cai para 7 dias. Depois disso, vai ser inconclusivo o exame. O exame de urina é geralmente utilizado para usuários de droga, mas ele não consegue dizer se esse usuário de droga ele é leve, moderado ou se ele já está num estado avançado de dependência química. Agora, voltando um pouco para a parte de ciência forense, o exame toxicológico mais utilizado é o do fio de cabelo, porque ele vai conseguir dizer qual a concentração da substância no corpo e quando ela foi parar lá dentro. Porque o cabelo, quando ele estiver crescendo, ele vai absorver diversas substâncias e essas substâncias vão ficar contidas na estrutura do cabelo. À medida que ele cresce, essas substâncias vão mudando de lugar no fio de cabelo e isso vai dizer para o cientista em que tempo a droga foi ingerida ou a pessoa foi envenenada. No exame do fio de cabelo é possível a gente detectar drogas, alguns venenos e metais pesados como chumbo e mercúrio. Outra coisa muito legal é que o fio de cabelo pode te mostrar a ingestão de substâncias químicas ao longo de meses ou anos, o que permite ao cientista forense montar um histórico da vítima estudada. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham matado algumas das curiosidades que vocês tinham sobre essas séries. Se vocês quiserem mais vídeos sobre esses que a gente vai comentar, as séries que envolvem ciência, é só colocar o seu comentário aqui no vídeo ou na nossa página lá no Face, que a gente vai estar sempre olhando. Se tiver bastante gente pedindo, obviamente a gente vai fazer outro vídeo desse bacana. E agora você já sabe, não deixa de dar aquele like maroto para fortalecer o movimento e enriquecer o canal, nem se esquece de se inscrever no nosso canal. Ah, e se você ainda não viu a nossa página no Face, vai lá, curte e fica por dentro de todas as notícias e das novidades que vão sair aqui no canal. Vão pela sombra, meus filhotes, e até o